consegui... Ah, vamos gravar. Então, meu filho, né, tinha esse problema com sono, e eu consegui trabalhar essa parte emocional dele com os óleos essenciais, e aí ele começou a dormir a noite inteira. Então, assim, eu falo para todo mundo que é como se fosse uma mágica, mas não é uma mágica, né? Então, eu trabalhei bastante isso com ele, conversava, fazia massagem, até ele conseguir dormir a noite inteira. E que mais? E de adaptação também, assim, né? Eu lembro que com a minha primeira filha, deixei ela na escola e eu estava contando para a Andresa que eu fiquei super ansiosa, eu fiquei super culpada porque eu só tinha ela e ela ficava o tempo inteiro comigo. E quando eu deixei ela na escola, que ela já estava adaptada e ela sabia que eu não ia ficar, né, o dia inteiro lá a mais, eu saí e eu vi ela chorando. E aí, para mim, isso foi, assim, um horror, assim. Eu saí, eu chorei no carro também, então eu tive que trabalhar muito esses sentimentos, né? E com os dois já foi mais tranquilo, então eu já tinha essa experiência, né, de adaptação, de confiar na escola, de confiar, de criar esse vínculo, né, com os professores, e aí foi mais tranquilo. E aí, se você quiser contar a sua experiência, Andresa. Oi, gente. Agora sim deu certo. Eu sou a Andresa. Eu sou especialista em desenvolvimento integrativo também. Sou pedagoga também e tenho experiência na área de educação inclusiva. Então, esse mundo assim de infantil, desenvolvimento infantil já é um mundo que eu vivo há bastante tempo. E eu entrei, né, comecei a usar os óleos essenciais e entrei nesse mundo também por causa da maternidade. Eu acho que a maioria aqui entrou por causa dos filhos, né? O meu filho foi um bebê muito alérgico, hoje já é bem controlado, assim, mas a gente sofreu muito com ele os primeiros anos, e aí quando ele entrou na escola também, eu acho que só piorou. Então, ele tinha alergia à proteína do leite, uma das alergias que ele tinha, né? E ele não podia coisas com corante, ele não podia muita coisa, a alimentação dele era muito restrita, a gente tinha muito problema respiratório com ele, então foi uma fase bem difícil. E como eu já não tinha mais o que fazer, eu já tinha levado em vários médicos, já tinha feito várias coisas, eu gastava em média 300, 400 reais de remédio por mês para ele de antialérgico, e parece que só piorava, nada solucionava o problema. E aí, conversando com a amiga, ela falou, eu conheci os óleos essenciais, eu estou usando para dormir, me ajudou, e eu vi que eles conseguem ajudar com vários problemas, né? Por que que você não tenta com o Caio para ver se resolve? E aí eu comecei com aquele kitzinho lá pequenininho de introdução. E aí comecei a utilizar com ele, vi que começou a melhorar o sono, aí fui estudando mais, fui conhecendo sobre os óleos, comprei outros próprios também para alergias respiratórias. E desde então, gente, eu não sei o que é entrar numa farmácia para comprar um remédio. E ele, graças a Deus, ele melhorou assim 100%. Hoje a gente já tem bem menos crise, bem menos. É uma coisa assim. E eu já sei o que fazer. Eu passo um olhinho e resolvo, não preciso de remédio. Eu não sei vocês, mas na época que a gente dava muito remédio para ele, criança não gosta de remédio, né? E como ele não é acostumado com doce, até os remédios que eram docinhos, o doce do remédio para ele era muito ruim. Então ele reclamava muito. E a gente sofria também para fazer ele tomar a medicação. E aí hoje, qualquer coisa que acontece, ele fala, mamãe, a gente pode passar um olhinho? E aí ele estava na escola o ano passado, ele ralou, né, a perna, e aí ele falou para a professora, tia, aqui não tem olhinho para passar? Minha mamãe sempre passa um olhinho em mim. E eu sempre falo que ele é o garoto propaganda do Terra, porque ele sai falando para todo mundo. Não, eu tô Então rindo é porque meus um... filhos são iguais. Iguais, o Felipe, né, a gente estava no final de semana num sítio, assim, num Aras, e ele levou 2 picadas de formiga no joelho. E a primeira coisa que ele me falou foi isso, mamãe, você tem um olhinho, um olhinho. E tinha na minha bolsa, fui lá, peguei, passei. Então, eles amam também, né, porque é um cheirinho gostoso e tem, né, esse acolhimento, né, machucou, vamos passar como se fosse um remedinho, mas, né, ele fala um olhinho, então eles já estão super acostumados. Sim, e é uma ótima ferramenta também para esse processo, né, de adaptação escolar, de volta às aulas, que a gente vai Sim, falar também aqui como que você pode utilizar isso para tornar o processo um pouco mais leve e gostoso, né? sim. Porque assim, né, no começo do ano, né, é um período desafiador, né, e
principalmente para quem vai levar, né, o primeiro filho. Então, né, a gente não tem muita experiência, assim, de lidar, né, com adaptação. E às vezes nem precisa ser o primeiro filho, pode ser, né, já a criança que já está na escola, mas vai se adaptar de novo a uma nova turma, uma nova professora, e os olhinhos conseguem ajudar também para a gente trabalhar as emoções das crianças. Então, a gente pode falar também agora dos pilares, né, para a A volta às gente, aulas. como a gente tem a formação, né, então a gente quis trazer também esse lado mais pedagógico, o lado da adaptação escolar, mesmo como a gente pode fazer isso. Então, a gente separou aqui alguns pilares, assim, que é importantíssimo para esse processo, que é o primeiro, os pais precisam estar seguros dessa decisão de colocar a criança na escola, né? Porque a gente é a referência para a criança, a gente é o porto seguro dela. Então, se a criança sente que os pais estão meio assim, não estão tão seguros, né? Estão sofrendo de deixar a criança ali, o que ela vai pensar? Poxa, se nem meu pai nem minha mãe querem me deixar aqui, por que eu vou querer ficar aqui? Não deve ser tão bom para mim. Sim. Então, o primeiro passo é a gente estar seguro dessa decisão. E aí, quando eu estava conversando com a Laura, ela falou que ela sofreu muito. Eu falei para ela, Laura, quando eu coloquei o meu, eu demorei um pouquinho para colocar ele. Quando eu coloquei, eu estava tão segura e precisava tanto, porque eu estava com ele em tempo integral, era só eu e ele, aquele desespero que você não tem vida. E Uhum. aí eu coloquei, eu estava tão segura que foi super tranquilo. Ele entrou, ele nem deu tchau, gente, ele nem olhou para trás. O pai que sofreu, que ficou na porta, não, vamos ficar aqui para ficar eu esperando, vai que aconteça alguma coisa. Então a gente precisa estar seguro. E Sim. sempre conversar muito com a criança, o diálogo é importantíssimo. A gente precisa explicar para ela por que ela está indo para a escola, o que vai acontecer lá na escola, né? Porque ela vai ficar com outras pessoas, ela vai fazer novos amigos. É importante sempre a gente conversar. E não importa a idade da criança. Obviamente, conforme a idade, a gente vai mudar, né, o tom da nossa conversa, vai mudar o que a gente vai falar. Mas sempre é importante a gente avisar, a gente comunicar, para ela também não ser pega de surpresa e falar, não sei o que está acontecendo aqui. É. E sempre acolher. Se a criança chorou, se ela não quer entrar, se ela está ansiosa, se ela está sofrendo, o que ela está sentindo, sempre acolher, porque todo sentimento é válido, né? Então a gente Uhum. precisa acolher o que essa criança está sentindo. E tentar explicar para ela, né, o que é, se é medo, se é ansiedade, se é tristeza, e é legal explicar já para ela ir aprendendo sobre os sentimentos, né? Sim, isso é muito importante. E aí, a gente, quando fala em adaptação escolar, né, eu até coloquei isso hoje no meu Instagram, a gente pensa muito na criança. Então, a criança tem que se adaptar à escola, à professora, à turma, e a gente acaba esquecendo um pouquinho da mãe, né? Então, eu lembrei muito desse, né, da minha experiência com a minha filha, que hoje tem 9 anos, assim, então agora é super tranquilo para ela ir para a escola. De vez em quando é óbvio, ela fica ansiosa ainda, mas ela já entende, a gente já conversa mais, né? Diferente dos pequenos, que é isso, você tem que conversar, mas talvez eles, né, não entendam, não compreendam tanto, mas não importa, o ideal é conversar mesmo, né, como se fosse uma criança maior até. E aí, a mãe, né, também tem os sentimentos, então, às vezes ela pode se sentir culpada de deixar o filho na escola, fala, poxa, ai, será que é a hora? Será que não é? Ficar preocupada, né? Ai, será que a professora vai cuidar bem? Né? Será que a escola vai cuidar direitinho do meu filho? Porque está acostumada com o filho em casa. Tristeza, né? É isso, de voltar para casa e não ter o filho lá. Ai, ficou na escola, né? Ansiedade também. Angústia de separação, então, né, você ficou um período grande com o seu filho em casa, aí você coloca na escola, dá aquele vazio, né, aquela angústia mesmo. E o receio da criança ficar doente, que eu acho que isso aí, acho que toda mãe, não importa a idade, sempre vai ter, né, ainda mais agora que a gente passou pela pandemia, mas assim, nas gripes e tosse, né, a troca ali de vírus entre as crianças. E aí a gente fala da criança também. Se você quiser falar, Andresa. Para a criança, a gente sabe que é um processo assim, são muitas novidades, né, o tempo todo ali. Para a criança que já vai para a escola, porque a gente fala assim, adaptação escolar, e muita gente pensa que é só a criança que está indo para a escola a primeira vez. E dependendo da idade da criança, eu acho que é até mais fácil, né? Uhum. Porque ela ainda não entende muito bem o que está acontecendo ali e ela vai. Criança não tem medo de nada, ela só vai. A criança que já vai para a escola, né, e está começando um novo ano letivo, muitas vezes é muito desafiador para ela,
porque está mudando de sala, está mudando de professora, que é uma referência para ela, né? As escolas sempre fazem isso de mudar o professor. Tem, às De vezes, entram misturar os novos alunos, alunos. né? Tem essa troca de sala, né? Coloca novos alunos, às vezes alguns saem, outros entram, né? E isso pode causar para a criança um medo, uma ansiedade, um nervosismo, porque, poxa, eu saí de férias, eu estava acostumado desse jeito. E aí agora eu volto de férias. Tem também o que eles não conseguem entender o período de férias como a gente, né? Quando a criança é pequenininha. Ah, isso aqui é o meu Uhum. tempo de férias, acabou, eu vou voltar para a escola. Eles não conseguem entender isso. Então, e a É. criança precisa dessa previsibilidade. Então, eles ficam inseguros, de tipo, poxa, o que vai me esperar lá agora? Como que vai ser essa professora nova? Será que eu vou me dar bem com os novos amigos? Como que vai ser? O meu filho, ele tem muito disso. Eu fui para a reunião dele ontem, e aí ele falou para mim, mamãe, eu tenho certeza que vai ser a tia Luísa de novo esse ano, que é a professora dele do ano passado. Uhum. Aí eu fui conversando com ele, filho, acho que não vai ser e tal. Ele, não, mas eu tenho certeza, mamãe, eu tenho. E a gente está trabalhando isso com ele, porque eles se apegam, né? A professora, eu costumo dizer que é a representação da figura materna na escola, Na escola, é. né? Então, eles têm esse apego, principalmente quando eles são pequenininhos. O meu tem 5 anos. Então, Uhum. a professora é a referência dele. Então, eles sentem muito insegurança. A gente precisa pensar também para essa criança, porque às vezes a gente pensa, né? Ah, já foi para a escola, tá tudo bem, não tem porquê, é frescura você ficar desse jeito, a escola você já está acostumado, a escola que você vem sempre, e na verdade não é. E tem também muito a questão da fase que a criança está vivendo, né? Uhum. Que tudo isso mexe, então a gente precisa prestar atenção, que foi o que a gente colocou no início. A gente precisa acolher, por mais que a gente não entenda, que a gente acha que é bobagem, não precisa de tanto, mas a gente precisa acolher os sentimentos dessa criança. Sim. E aí, então, né, é isso que a gente estava falando, reconhecer e validar as emoções, então falar das emoções, ah, será que você está com medo? Será que você está, para ela perceber o que ela está sentindo, né, lidar com esses sentimentos, conversar sobre o que ela vai esperar na escola, então talvez, ó, vai mudar a professora, né, dar essa previsibilidade para a criança, vai mudar a sala, para elas se sentirem confiantes e quererem ir realmente para a escola, né? Não ficar naquela dúvida. E pensando nisso, a gente pensou em alguns olhinhos para apoiar esse momento, que é um momento super desafiador, tanto para a mãe quanto para a criança, né? E Tem aí várias coisas tem umas maneiras que a gente pode ajudar, né? que a gente pode estar fazendo aí para tornar esse período um pouco mais fácil, né? Essa semana, eu não sei o filho de vocês, mas o meu volta agora dia 1º para a escola. Então, É, o qual meu que é o também. trabalho que a gente está fazendo agora aqui com ele? A gente está trazendo de volta a rotina, porque muitas vezes nas férias a gente acaba mudando o horário das refeições, a criança vai dormir um pouco mais tarde Mais quando a gente está tarde. viajando, e aí bagunça tudo, fica aquela loucura, e a primeira semana de aula é um caos O total, né? Porque a caos. criança não quer comer, não quer dormir, não quer fazer nada. Então, é Vai acordar importante a mais gente cedo, já vai ir, ficar cansada. e aí não aproveita nada, então se torna tudo pior. É importante a gente trazer, então, já ir antecipando os horários e ajustando a rotina para a rotina dela, quando ela está na escola, direitinho o horário da refeição. Se é uma criança que estuda de manhã, então ajusta o horário de sono dela. A Uhum. gente pode ir fazendo isso para facilitar, porque aí quando chegar a semana que vem, já foi aos pouquinhos que você fez isso, não foi de uma maneira brusca, né? Tipo, domingo você chega para, não, tem que dormir 7 horas da noite, porque amanhã, 6 horas, você acorda para ir para a escola. Obviamente É, que ela não vai dormir, né? Se ela passou 30 dias e não dormir 9 horas da noite. sim. Então, vai fazendo aos pouquinhos, vai conversando com a criança, vai falando da escola. Se é uma criança que já foi para a escola, pode ir mostrando foto dos amigos, vai contando histórias. Meu filho, ele gosta muito de relembrar as coisas que aconteceram, ele tem uma memória, assim, fantástica. Então, vai conversando com ele, vai perguntando, Os coloca meus essa pequenos, criança eu coloco o como... videozinho das crianças, do parabéns, para eles irem lembrando, da E é muito escola, dos gostoso, né? professores. É muito bom. Muito Eles gostoso adoram. esses Eles ficam super momentos. felizes, assim. Eu acho que outra coisa que é importante também, e eu sempre tenho falado com as mães que eu converso, essa semana agora, tenta ter mais momentos de conexão com a criança, né? Tem momentos para você brincar, convida ela para fazer uma refeição, convida ela para ir arrumar o material escolar dela, né? Separar as roupinhas, o uniforme,
ver a mochila, como que organiza, para ela fazer parte de toda essa rotina Ela já e você começar a conseguir se viver, né? conectar, Isso. né? Que é importante a gente essa conexão, porque muitas vezes o que que ela pensa? Aí eu fiquei com a minha mãe, com meu pai todos esses dias, né? E agora eu vou perder eles de novo, porque eles não conseguem entender que daqui 6 meses, né, 4 meses, vai ter férias de novo. Uhum. Eles não têm É, essa eles não têm noção noção de clara de tempo. tempo, É. né? Então, os E meus aí filhos a estão gente assim. separou também os olhos, que podem É. ajudar. Fora tudo isso que a gente pode fazer, a gente ainda Ah, pode ajudar uma os, coisa legal também é planejar alguma coisa divertida para fazer depois da escola. Então, depois que você, não como um prêmio, né? Não assim, mas assim, falar, depois que você sair da escola, a gente pode almoçar junto, ou a gente pode jogar um jogo aqui em casa, né? Fazer uma atividade divertida depois da escola. E aí a gente vai falar um pouquinho agora sobre os óleos essenciais, né? Que eles podem ajudar a mãe ou o filho na adaptação escolar para trabalhar, por exemplo, controlar um estresse, uma ansiedade. E eles podem ser usados também em adultos e desde bebezinho. A gente pode usar os óleos essenciais diluídos, né? E depois a gente pode explicar como que a gente pode diluir. E aí, como que a gente pode usar, Andresa, os óleos? a gente colocou aqui basicamente como que a gente utiliza, né? No difusor, que é o aromático, tópico você vai passar na pele. A gente separou os rolãozinhos aqui, ó, peguei esse aqui que é do Caio. Como que a gente Uhum. utiliza ele com crianças? A gente Eu tenho o pegou meu um também aqui. focado para crianças, porque é o tema da nossa aula, né? O que que você vai fazer? Você pode passar aqui, ó, ou na mãozinha da criança, pedir para ela esfregar assim e cheirar, que isso daqui já é o aromático, tá? Qual que é a outra forma de utilização? Que isso aqui eu uso bastante, uso todas as noites com meu filho. Eu passo na sola do pé. Inclusive, passar na sola do pé a gente indica para bebê. Tem muitas mães que ficam com receio, né? Ai, será que eu posso? Meu filho é pequenininho, será que não vai dar alergia? Será que serve? Será que ele não Esse vai kit passar que a a gente mão, colocar no separou, olho, né? exatamente. Lógico que a gente tem que ter um cuidado, né? Tudo que a gente vai passar na pele do nosso bebê, a gente precisa ter um cuidado. Mas esse kit da Doterra, a gente já separou o kit Kids, porque ele é próprio para crianças. Ele foi Uhum. pensado nisso, ele já é diluído, então você não vai precisar diluir. Ele pode passar na pele do seu bebê. Como que você vai utilizar no bebê? Você vai passar na sola do pé. Né? Se aquela criança coloca muita mãozinha na boca ainda, você não vai passar na mão, como eu mostrei para vocês aqui. Você vai passar na sola do pé. Você pode passar à noite e já criar um momento de conexão com o seu filho, porque você vai fazendo uma massagem, né? Vai conversando com ele. E as crianças adoram, gente. Quem não adora uma massagem, né? Começa por aí. Já é um momento relaxante, né? Já Exatamente. relaxa por si só a massagem com óleo, então. E, e aí tem os lugares especiais que a gente pode colocar, né? No pescoço, Isso. na têmpora, no peito, no abdômen, no braço, nas pernas e nas Porque solas. esse kitzinho aqui que a gente separou, ele é kits, mas adulto também pode usar. Eu uso também, viu, gente? Então, para adultos, você pode passar no pescoço, você pode passar no peito. Aí, só o bebê que a gente pede para passar na sola do pé, até por questão de segurança. Mas uma criança igual o meu filho tem 5 anos, eu já passo no peitinho, já dá para passar e Uhum. fazer massagem, principalmente quando ele está resfriado, está com crise alérgica. Então, eu faço massagem nele. É só Eu passo questão nas do bebê. costas também, nas costas também, para fazer uma massagem à noite, que eles gostam. Ah, é E maravilhoso, né? é muito bom. Aqui a gente já falou também, né, de passar no pé, e aí eu vou falar um Hum. pouquinho, então, de cada olhinho que a gente separou. Do Kit Kids a gente separou esses aqui que são para, esse STED, que é para momentos de nervosismo, por exemplo, tá, né, para entrar na escola. Então, a criança está ansiosa, tá preocupada, a gente pode passar esse para ela relaxar, para ela ficar mais confiante. O Brave também, que é para lidar com medo, então se a criança está com, né, você percebe que ela está com medo, e ela encoraja a criança, né, tem os olhinhos especiais para encorajar essa volta à rotina das aulas. Tem o Calmer, que ele promove um relaxamento, então se a criança ficou muito agitada com o dia, né, com as novidades, saiu da rotina e voltou para a escola, até se adaptar de novo, né, à rotina da escola, à noite, então passar o olhinho, fazer um momento de relaxamento para acalmar, deixar o sono mais tranquilo.
E o Stronger, que é para aumentar a imunidade. Então, eu já passo logo, desde o primeiro dia, para já ir prevenindo, porque a gente sabe que vai voltar para a escola, já vai começar, nariz escorrer, tosse, normal, né, de criança, assim, nada fora do normal, mas ele ajuda muito, ele protege dos vírus e das bactérias, e esse em especial, eu acho que o cheiro é muito bom, assim, eu já usei várias vezes de perfume, Laura, eu ia porque, falar isso agora. Gente, é, o cheiro desses olhinhos, vocês não têm noção. Isso aqui é maravilhoso. Eu uso também como perfume, até no meu filho eu passo, porque é muito gostoso. eles adoram também, mas esse em específico eu acho muito gostoso, já usei várias vezes, já peguei deles. O Brief, que é para proteger das alergias, né, respiratórias, porque ele tem um mix de óleos, de olhinhos essenciais, mas ele tem o peppermint, né, que ajuda na tosse, asma, bronquite, rinite. E o Claricalma a gente separou para ajudar com as mães. Então, ele promove um equilíbrio hormonal e para ajudar as mães, né, a estarem tranquilas, isso que a gente falou, né, de passar confiança para a criança, para quando ela estiver entrando na escola, ela ficar tranquila, sabendo que a mãe também tá tranquila. E a gente separou, então, um kit, a gente montou um kit, que é o Kit Kids, mais o Brief e o Claricalm, para mostrar para vocês, assim, né, que a gente chamou de kit volta às aulas, e ele está com um valor aqui de 25% de desconto, que é para clientes preferenciais, então ele é de 1.177 por 887, já com o desconto do cliente preferencial. E nesse valor, a gente consegue, a do Terra consegue dividir, né, em 4 vezes. Então, fica uma parcela tranquila, assim, de não fica pesado. E até o final do mês, eles estão com essa promoção, que o cliente preferencial não precisa pagar a taxa, né, para se cadastrar. O Aline não, Laura, espera só um pouquinho. Antes da gente entrar nessa parte, para falar do kit, eu queria, antes, só para uma questão de ordem, trazer aqui que a Maria, ela compartilhou aqui perguntando, né, meninas, por gentileza, é importante abordar também sobre o pré-adolescente, os adolescentes que também ficam ansiosos. Tenho falado com várias mães que trocaram os filhos de escola por problemas de socialização, inclusive bullying. Imagino o receio desse adolescente que chega numa escola nova depois de ter sofrido bullying na escola anterior, que com toda certeza é uma situação onde a gente tem que tomar e ter muito cuidado, né? Maria, é assim, eu quero compartilhar, assim, depois vocês podem compartilhar a visão de vocês. Eu também, meu nome é Fernanda, eu também sou especialista em desenvolvimento integrativo infantil, assim como as meninas, sou psicóloga. E, assim, a gente tem, hoje o propósito da aula foi realmente focar num grupo de crianças nesse início nesse momento, De né, volta às aulas. de volta às aulas, tanto para as crianças. A gente precisa focar um pouco no tema da aula, não dá, porque se a gente for falar de todas as fases que existem até os adolescentes, aí daria para a gente ficar uma semana só dando aula voltar nesse assunto, né, meninas? E, de fato, esse é um tema que ele é de muita importância para ser discutido e ele é muito mais profundo, né? Porque quando a gente fala em bullying, a gente também está falando de outros aspectos, né? Além da própria adolescência, que é muito profunda também. Então, o foco hoje da aula é a gente pensar nessa primeira infância, né? Nesse início, nesses primeiros 7 anos, que é essa primeira especialidade que nós temos aqui, mas com toda certeza, individualmente, a gente consegue pensar em óleos que podem também contribuir para esse processo, porque como os óleos essenciais, eles têm essa capacidade de atuar mesmo, né? De trabalhar, né? Tanto da criança, de um bebê recém-nascido até um idoso, né? Ele não tem faixa etária, né? Então, a gente consegue, sim, pensar em algo que seja mais específico para uma situação tão específica como essa que você está falando. Então, Sim, assim, a gente pode pensar em óleos especiais para esse caso, né? E aí é por isso que Porque é tão importante esse momento em que a gente está hoje na do Terra.
E aí, antes da gente... Acho que você acabou, né, ô Laura? Acho que Acabou, depois acabou. dessa, né? Então, eu vou pedir para você parar de compartilhar, Ah, tá porque bom. daí a gente vai para a próxima parte, Uhum. que daí eu queria... vocês têm mais alguma coisa para falar, meninas? Não, não. Não? A única coisa que eu quero acrescentar dentro do Tá. que você falou, eu acho que muito do que a gente trouxe aqui também é válido nessa situação, que é diálogo. Não tem muito que a gente possa fazer se não for conversar, estar aberto para escutar os nossos filhos, por mais que a adolescência é um período que eles não gostam muito de falar, né? Mas a gente está ali para ouvir eles, e porque é muito difícil, né? É uma situação muito complicada, e eu acho que a gente precisaria de uma aula só para falar sobre bullying, para falar sobre essas Sim. emoções. Que a Então, é gente, só... inclusive, pode pensar isso para frente, de Sim, fato, Sim. de compartilhar algo nesse sentido, mas eu queria realmente Mas a gente responder. podia também entrar em contato com ela e ver o caso específico dela, né? Né? Fazer Ela um pode entrar em atendimento. contato com quem É, convidou ela aqui, a gente... Tá exatamente, bom? fazer um atendimento especial. Perfeito, então. Obrigada, meninas. Paty? Cadê você? Hello! Boa noite, meninas. Meu nome é Patrícia. E Fê, você vai passar. Nós vamos agora falar sobre adultério. A primeira coisa que a gente está aqui falando sobre óleos essenciais, vocês estão me escutando bem? Nós vamos falar, nós estamos aqui trazendo os óleos essenciais e muitas vezes o que é um óleo essencial, não é mesmo? Então, os óleos essenciais, eles são extraídos das plantas. Não necessariamente é da folha, pode ser da casca. Então, cada óleo é de uma área específica da planta, né? A gente fala muito da tangerina, que eu acho que é um óleo que a gente até trouxe aqui, que o Brave tem um pouco de tangerina. A tangerina ela é retirada da casca da tangerina. Então, cada óleo é retirado de uma parte. E essa gotinha mágica, porque realmente é uma gota mágica, uma gotinha, se a gente for falar de hortelã-pimenta aqui, que a gente tem no slide, equivale a 28 xícaras de chá. Então, quando a gente fala assim, que o óleo essencial ele é potente, é justamente por isso, porque ele é concentrado, eles são voláteis, então, assim, são óleos que a gente fala, fazer diluição, as meninas falaram, olha, esse vem diluído, por quê? Porque ali dentro vem um óleo de coco e vem o óleo essencial, justamente para ter mais contato com a pele, para ter uma absorção melhor. Então, assim, os óleos essenciais, eles são puros. Patrícia, vai fazer mal para o meu bebê? Gente, não vai fazer mal para o seu bebê, não vai fazer mal para sua criança. A gente coloca tanta coisa no nosso organismo, não é mesmo? E um óleo essencial, uma coisa pura da natureza que Deus nos deu, não vai fazer mal para o seu bebê. Nós estamos aqui, na verdade, justamente para ensinar vocês a saber usar eles da melhor forma, né? Esses óleos em contato com a pele, as meninas falaram sobre inalar, sobre o cheiro, ele vai agir naquela propriedade. Então, estou com uma dorzinha de barriga, passa o óleo na barriga da criança. Estou com dor de garganta, passa o óleo na garganta da criança. Ele não precisa ser só ingerido, você pode passar ou inalar. Pode passar, Fê. Por que os óleos da Doterra? A gente fala muito da Doterra aqui, né? A Doterra, ela tem um trabalho incrível. Para começar, assim, primeiro o trabalho social que ela faz, porque ela retira o óleo daquela região. Então, ela vai lá, tira a copaíba, ela vai retirar a copaíba do Brasil, porque ela é natural do Brasil. Então, ela não vai pegar uma copaíba em outra região. Por quê? Aqui, a nossa terra tem alguns substratos que deixa aquele óleo com algumas propriedades. Então, se ele sair daquele lugar, ele não vai ter aquelas mesmas propriedades. E outra coisa que eu acho fantástico, né? Eles acabam abraçando a comunidade que retira esse óleo, o trabalho social é incrível. Gente, eu sou encantada, sou apaixonada. O dia que eu vi o trabalho social que eles fazem, eu fiquei encantada. E outra coisa é que, além de retirar daquele lugar, todo o óleo que você usa, ele é testado. Todo lote da Doterra, ele é testado. Então, se não tiver nos parâmetros de qualidade, ele não é passado para frente. Então, é uma coisa muito segura de se usar, né?
Tanto é que a gente tem um selo que a gente chama o selo CTPG, que é o selo de segurança, né? Que é testes de garantia, que a do Terra tá fazendo aquele trabalho. Então, assim, deixa eu até ver se eu não estou esquecendo nada, porque a gente vai falando empolgada, porque é uma coisa que eu gosto muito. E é o que eu estou falando mesmo, é o teste de qualidade. Então, assim, eles são muito rigorosos. E todo o olhinho, quando você olhar, no fundo dele vem aqui o lote que foi feito aquele teste. Então, por isso que a gente fala tanto dos óleos da Duterra. Pode passar, Fê. Gente, eu tô com uns probleminhas técnicos hoje. O Tique e o Teco aqui, eles não estão muito sintonizados com essa parte eletrônica hoje, né? E esse é o grande, isso que a Paty trouxe é muito importante, eu quero reforçar, porque de fato é o grande diferencial do porquê que a gente escolheu do Terra, né? Eu acho que eu posso dizer por todas aqui, né? Do porquê que nós escolhemos do Terra e do porquê que a gente quer fazer parte dessa corrente, desse movimento do bem, né? Porque não é só usar, mas é também poder compartilhar essa oportunidade com vocês hoje aqui, né? E aí, como é que você pode fazer parte, né, desse movimento do bem? Então, você tem hoje duas alternativas. Uma delas é você se tornar cliente preferencial, que é onde você tem acesso a todos os produtos da Duterra, todos esses produtos que as meninas apresentaram hoje para vocês. E vocês podem desfrutar desses produtos com um preço diferenciado como cliente preferencial e participar de um programa de fidelidade, que eu já vou explicar o que significa isso. Ou você pode se tornar um consultor de bem-estar, que além de todos esses benefícios que o cliente preferencial possui, você também pode compartilhar e fazer fazer um negócio dentro da Duterra, né? Transformar a Duterra como seu negócio, como uma fonte de renda extra para o seu dia a dia, tá? Agora eu vou focar dos benefícios, como eu falei, os benefícios de se tornar um cliente preferencial, né? Assim como consultor, você vai ter acesso a todos os produtos com 25% de desconto, né? Qualquer produto. E você tem a oportunidade de ganhar um produto grátis. O que isso significa? Que todos os meses a Duterra, ela oferece um produto grátis. Então, a partir de um determinado valor que você faz a compra naquele mês, você tem acesso, você ganha esse produto de graça, tá? Esse mês, por exemplo, foi o orégano, que é excelente. Já estou aqui doidinha para botar para uso, que ainda não comecei. E o programa de fidelidade, como é que ele funciona? Conforme você vai efetuando as suas compras de forma recorrente dentro todos os meses na Duterra, como cliente preferencial ou como consultor, você tem um cashback, ele te devolve um crédito, a Duterra ela te devolve um crédito para que você possa trocar este crédito por produtos. Então, durante os 3 primeiros meses, você tem um cashback de 10%, a partir do 4º mês você passa a ter 15% e assim vai consequentemente podendo chegar até 30%. Então, esse é um programa diferenciado também que eles oferecem para quem se torna cliente. E aí, como a Laura já tinha mencionado, que é a grande oportunidade que a gente quer compartilhar com vocês hoje aqui, é que nesse mês, então quer dizer que até o dia 31 de janeiro, você tem a oportunidade de se tornar um cliente preferencial adquirindo um produto do jeito que você quiser, sem ser aqueles produtos que a gente chama de cadastro, de kits de cadastro, que daí não tem a cobrança da taxa de inscrição, né? Então, a partir de um determinado valor, você consegue ter acesso você pode se tornar um cliente preferencial, sem a cobrança dessa taxa de inscrição ou sem ter que comprar um produto que às vezes você pode ter a sensação, a impressão de que você não vai utilizar. Apesar de que eu duvido um pouco, porque eu tenho certeza de que vocês vão usar, porque nós, da nossa equipe,
a gente traz um outro diferencial. Porque eu até agora eu compartilhei com vocês quais são os benefícios que a do Terra oferece, mas a nossa equipe, além de tudo, a gente oferece um apoio personalizado, a gente tem uma equipe, uma rede de educação, fugiu o nome. Um grupo Isso, grupo. do WhatsApp. A gente tem um grupo, obrigada, memória auxiliar. A gente tem um grupo no WhatsApp que a gente tem sempre alguém trocando receitinhas, trocando experiências, trocando vivências, compartilhando esse bem-estar dentro desse WhatsApp. Então, se você tiver alguma dúvida de como utilizar o seu óleo, vai ter sempre alguém ali que vai dar suporte. A gente tem aromaterapeutas no nosso grupo, tem pessoas que são entusiastas e também grandes amantes, né, dos óleos essenciais ali, que vão poder contribuir para o seu uso, além desse acompanhamento personalizado, porque a pessoa que te atendeu e que te convidou para vir até aqui, ela também vai te dar esse suporte individualizado para que você consiga transformar isso num hábito, né? E que o uso dos óleos essenciais faça parte do seu dia a dia. Então, mesmo que você opte por pegar um outro kit que sejam esses maiores que você acha que você não vai usar, eu tenho certeza que você vai, porque a gente está aqui para dar esse suporte para vocês, tá? Então, esses produtos que nós compartilhamos com vocês hoje, a gente criou esse kit, que é o kit que a gente chamou carinhosamente de kit Volta às Aulas, que ele vem com esse kit Kids, mais o Brief, mais o Claricalme, todos em formato roll-on, e aí ele sai com esse valor reduzido de R$ 887. Esse aqui já é com o valor do frete, incluso, que ele também é reduzido, e você pode só nesse mês, só até o dia 31, eles estão dando a opção de parcelamento em 4 vezes, tá ok? Então, eu vou pedir para você que está aqui hoje, para você que tomou a decisão de entrar para essa corrente do bem, que você entre em contato com a pessoa que te convidou e aproveite essa oportunidade. Alguém tem alguma dúvida? Meninas, vocês têm alguma coisa para falar? Não, acho que é isso mesmo, Fê. Gente, eu não tenho dúvida, mas eu vou relatar aqui só para a gente fechar. As meninas colocaram o Stevia, né? Como um dos olhos. A minha menina, ela é muito ansiosa, né? Que a gente eu e a Fernanda, a gente comenta muito a cabeça pequena, né? Uma ansiedade, aquela coisa da aula. E eu tive uma experiência tão positiva com ele, tão positiva, porque muitas vezes ela chorava demais. Na verdade, o sentimento de separação. E a gente conversava tudo, mas até ela, mãe, vamos passar o olho agora para eu me acalmar? Ela mesma passava no pulso, levava para a escola. Então, assim, eles criam um hábito, igual as meninas falaram. É muito, muito, muito interessante a gente fazer esse acolhimento e ainda ter alguma coisa a mais, que são os óleos essenciais, que é muito a mais, né? Para nos ajudar nesse processo. Então, compensa demais. Eu estou usando também na minha filha de 9 anos, que ela já está super ansiosa, e aí começa a dormir mal, né? Porque fica ansiosa, dorme pouco. Então, coloco lá os olhinhos, ela passa. É ótimo, ela adora também. E funciona super, super, assim, ajuda muito. Que isso aí, meninas! Arrasaram, foi maravilhoso. Foi maravilhoso. É muito incrível ver como a gente consegue conectar os conhecimentos do desenvolvimento humano sobre nós mesmas, sobre emoção, com os óleos essenciais. Eles são uma forma a mais da gente fazer esse processo para dentro de nós, para que a gente tenha uma vida plena, para que a gente possa cuidar da gente mesmo e daqueles que a gente ama da forma mais natural possível. Eu estava falando, acho que ontem, né, sobre isso, que eu também fiz uma apresentação ontem. Eu cheguei aqui em casa, eu estava 5 dias fora, e a Amanda com muita dor de garganta e encatarrada, tossindo. E é muito maravilhoso saber por que eu for usando e vou aprendendo aos pouquinhos, saber exatamente o que fazer para ela. Sem precisar sair correndo numa farmácia, entuchar remédio nela. Enquanto é uma gripe, com sintomas normais de uma gripe, eu não preciso nem falar com a pediatra, eu já sei o que é. Aí, se complicar, se der ruim, a gente fala com o médico. Mas poder ajudar nesses sintomas de uma forma que eu sei que faz bem,
sabe? Que cura, mas que não faz mal ao mesmo tempo, como um remédio, né? Uma alopatia. Então, eu sei que eu posso pingar um óleozinho no banho para levantar aquele cheirinho maravilhoso de sauna. A gente toma um banho bem quentinho. Depois fiz uma massagem na gargantinha dela, com onguarde, com copaíba. Depois coloquei no difusor, um breathe. Então, assim, que coisa maravilhosa eu poder ter esse cuidado integrativo com ela. E hoje ela acordou, veio toda feliz no meu quarto e falou: mamãe, mamãe, eu quase não sinto mais a minha garganta. É muito maravilhoso, gente. Tipo, você tem que viver para saber que é esse milagre, sabe? Você precisa viver. Parece que todo mundo aqui falando, não daria para todo mundo estar mentindo junto, né? Porque cada um tem sua vivência, mas é realmente só você percebendo como é maravilhoso. Então, eu gosto de dizer que isso substitui outros gastos que você tem. Substitui suas idas à farmácia, substitui compra de remédio, substitui compra de cosmético, substitui outras compras que você vai fazendo na sua vida pela sua farmácia natural. Então, quando algumas pessoas dizem que os óleos são caros, eu digo, depende do seu ponto de vista. Se você compra e não usa, é muito caro. Se você compra e usa, você está economizando em todos os outros gastos, porque eu nem lembro a última vez que eu fui numa farmácia, então é real esse bilhete. Então é muito bom saber que vocês estão aqui interessadas nessa vida natural, e as meninas estarão aqui muito felizes em ajudar cada uma de vocês. Então agora é hora de você falar com quem te convidou para essa aula, para que você possa compreender qual é a sua melhor forma de começar aqui nessa vida de bem-estar. Lembrando que nós não estamos aqui só dando aula, a gente está lá no bastidor, no suporte, ajudando cada uma de vocês a entender as receitas, entender como usa, ajudar num desconforto, numa dor. Então você nunca mais vai estar sozinha. Obrigada, meninas, por esse momento juntas. Obrigada. Obrigada. Obrigada Até também, mais. gente. Boa noite. Tchau, tchau. Beijo, boa noite. Beijos, meninas. Beijo. Fê, lembra de deixar para Vou. gravar. Tô fazendo isso agora, gente. O ser que apanha, né?